Então, nós vamos fazer essa peça, vocês vão fazer uma mentalização positiva, né? Para esses espíritos que desencarnaram, acredito que em crianças, e tem 60 ainda nos hospitais, que a imprensa lá não quis ainda relatar os nomes, assim, para não criar não, algo que pudesse complicar mais ainda. Mas estão tentando achar as razões disso. Um foi preso, o outro foi. Aquele terrorista morreu, desencarnou. Então, assim, vamos fazer essa prece uma prece para essas famílias, né, como um todo, que ela chegará com certeza absoluta. Eu, Luiz Felipe. Oi. Eu também pediria, estou pedindo oração para um sobrinho do Ilo. Como é que é o nome? Ele faleceu quinta-feira, infelizmente ele se suicidou. Ai. Com 61 anos, muito bem de vida. Ah. E briga entre irmãos por causa de herança, se separou. Aí foi muito triste. Como é que é o nome dele? É Paulo Roberto Ehlers. Vamos fazer uma oração para ele também. Tem que fazer oração, sim. Esse caso aí é um caso que requer muita oração. É muito remédio, né? Então, vamos mentalizar essa comunidade judaica lá na Austrália, e também ao irmão Paulo Roberto Heller, né, desencarnado na quinta-feira, recentemente, vítima de um suicídio. Que esse irmão possa, através de nossas orações, sentir em paz e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, e aos espíritos responsáveis pelos resgates, que possa ser amparado, né, e levado, conduzido à colônia, a uma das colônias, né, para o seu pleno restabelecimento espiritual. E que o Paulo Roberto Heller aceite essa nossa oração, e a todos os irmãos que estão na Austrália foram passar por esse ato. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Boa noite, Simone. Então, meus irmãos, deixa eu compartilhar com vocês não sei quando eu queria, não. Eu só vou compartilhar outra tela. Vocês estão vendo o compartilhamento, né? Consegue, né? Sim. Ah, que bom. Então tá, pessoal, deixa eu só aumentar aqui a apresentação. Vocês possam ter aí
Então, vamos lá. Nós vamos entrar hoje exatamente na religião judaica. Na religião judaica, que hoje, sempre bom frisar, né, foi vítima de um atentado terrorista lá na Austrália. Né? Vamos estudar essa religião, esse povo, tanto contribuiu e contribui para todas as civilizações. Então, vamos lá. O judaísmo é a primeira religião monoteísta da humanidade. A gente já estudou isso lá atrás, mas é a primeira religião monoteísta. Ela fundamenta-se na revelação dos 10 mandamentos transmitidos por Deus, né? E a Moisés, né? Que eles entendem dessa forma que nem nós cristãos. O Decálogo, que é os 10 mandamentos, ele é considerado o evento fundador da religião de Israel. Olha a importância que foi isso. Religião que tem como princípio a ideia da existência de Deus único, Criador Supremo. Então, nós vamos observar que os fundamentos dessa religião judaica têm muito a ver com o cristianismo. Em determinado momento que ele se perde. Não é que se perde, ele sai desse mesmo entendimento que é o cristianismo. Tá? Mas até então, nós vamos ver que a grande parte dos judeus tem o mesmo princípio nosso, cristão. Vamos lá. Dos espíritos degradados na Terra, foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações. Houve várias mutações nesse período, né? Até os tempos atuais. Bom, examinando esse povo notável no seu passado longínquo, nós reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, tinha essa grande certeza. Muito grande também era o seu orgulho dentro de suas concepções da verdade e da vida. Eles tinham e têm ainda, hoje, carregam com eles um orgulho dos seus princípios religiosos, né? E levam isso com muita convicção. Né? Então, a existência de Deus para eles é fato. Conscientes da superioridade de seus valores, quer dizer, eles têm essa consciência da sua superioridade. Nunca perdeu a oportunidade de demonstrar a sua vaidosa aristocracia espiritual, mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com as demais raças do orbe. Eles não digo se acharam, eles se afastavam do restante porque eles eram os únicos que acreditavam em Deus, tinham um orgulho muito forte por isso, mantinha essa religião com muito afinco, né? E aí isso, as demais raças ficaram meio que isoladas em relação à aceitação deles. Entretanto, antecipando as conquistas de outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade, a par de uma fé soberana e imoredora. Eles trabalharam muito a fraternidade. Então, observem vocês uma coisa interessante, né? Que dentro de qualquer seita, crença, né? Eles têm um lado altamente positivo, tem um lado que são baseados em dogmas, né? E isso aí, como se fosse, poderia ter feito, não sei se essa expressão, encapsulado dentro de um princípio bom. Eu vejo vocês que eles trabalhavam, difundiram a fraternidade, né, em cima de uma fé soberana, Deus onipotente, só existe um Deus, e assim eles fizeram.
mantiveram até hoje. Então, apareceu no período um dos maiores teólogos do judaísmo, Mosés Maimônides. Isso foi em 1135 a 1204, coisa recente, né, em relação a tudo. E ele desenvolveu, esse teólogo desenvolveu 13 artigos de fé, intrinsecamente fundamentados na crença em Deus único, e que são aceitos como referencial da religião pelo judaísmo tradicional. E pela primeira vez ele fala do judaísmo tradicional. Nós vamos ver mais na frente, em determinado momento, o judaísmo ele cria uma difusão aí, divisão. Mas esse teólogo ele desenvolveu 13 artigos de fé. 13. Veja bem. Que, como referência da religião, né? O que ele fala? O judaísmo possui uma unidade doutrinária simbolizada. Simbolizada. Primeiro, na Torá, ou Torá, né? Ou lei judaica. Isso quer dizer que é uma revelação representada pelo Pentateuco de Moisés, não possuindo, durante séculos, um país considerado como próprio. Os judeus mantiveram a coesão religiosa pelo estudo do livro Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, vocês observam, uma semana passada nós falamos sobre isso aqui, que recentemente, em 1944, se eu não me engano, 47, acho que foi depois da guerra, eu disse pela primeira vez eles ganharam aquele espaço de Israel como se fosse deles. Então, se a gente parar para pensar e fazer uma reflexão, se lá de trás Abraão saiu para encontrar a terra prometida, né? Sem ter essa filosofia, esse estudo religioso, essa fé baseada no Deus único. Mas Abraão já tinha isso dentro dele. E ele foi, né, para Canaã, terra prometida, sempre buscando lugar para ele morarem, né, os hebreus. Ter o seu espaço. E olha quando foi isso, né? Quando foi? 3.000, 4.000 antes de Cristo? 2.000, não lembro. Mas 1947, eu não estou enganado, é que eles conseguiram um espaço para dizer seu, esse é de vocês, que é onde se estabelece o Estado de Israel. Então vejam que interessante, né? Como isso. Então, nós vamos seguir aqui em frente nos 13 artigos de fé. Então, ele fala na Torá, né? E, na conquista da liberdade, obtida pela retirada do Egito, lá atrás, travessia do Mar Vermelho e conquista de Canaã. Então, eles trabalham também na conquista da liberdade. C. Libertação do cativeiro egípcio, conhecido como Páscoa Judaica. B. No conceito de nação, constituído durante a peregrinação de 40 anos no deserto e na chegada da terra prometida, Canaã. E na crença de seres os judeus, o povo eleito por Deus. Eles acham, na concepção deles, que Deus o elegeu judeus. Os hebreus eram o povo eleito por Deus. Eles entendem que
ao serem escolhidos por Deus, eles assumiram o fardo de ser o povo antes de experimentar os prazeres e a segurança da nacionalidade. Então, esse é um conceito, como eu falei para vocês, tá? Se a gente for analisar, estudar o Abraão, a viagem de Abraão, né? A fé de Abraão, que é uma fé assim exemplar naquele período. Ele acreditava num Deus único. Por quê? Porque ele, como médio, ele ouviu, para ele era a voz de Deus. E seguisse com a sua tribo, né? O povo, procura da terra prometida. E ele, naquela época onde ele estava, o Abraão, eles eram politeístas. Não acreditavam em Deus só. O Abraão foi o primeiro a dizer isso. Nós já falamos isso 2 semanas atrás, se não me engano. Então a gente vê o que é a fé. Né? O que é a fé? E ele, por mais dificuldade que ele encontrou, ele não deixou de ter a fé. Então, o povo judeu tem muito disso forte dentro deles, a fé. Né? Tudo bem que a fé hoje a fé é um pouco deturpada em relação a aquilo que talvez deveria ser. Né? Não estou dizendo que está errado, mas é uma fé que merece respeito por todos nós. A noção de povo escolhido pela divindade é uma tradição religiosa que passa de geração a geração como um artigo de fé. É um artigo de fé isso. Eles entendem dessa forma, que passa de geração a geração. Nós somos o povo escolhido pela divindade. Interessante, deixa eu falar uma coisa para vocês. Recentemente, os casamentos no judaísmo, eles não eram considerados judeus, né? Por exemplo, só eram considerados judeus que fosse filho de judeu com judia, né? Então, era filho. Hoje, não. Em casar, a esposa casou com um judeu, ela pode também ser considerada, mas dependendo da geração. A gente tem umas normas a seguir. Então, veja bem, essa crença comum aos judeus da época de Cristo, 2000 anos atrás, que a nação deles tinha de alcançar a supremacia sobre todas as outras. Esse povo cresceu com essa cultura. Acreditaram nisso e passaram, de geração a geração, que eles tinham que alcançar a supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra. Pô, eles estão baseados naquilo de Abraão. Deus falou por Abraão. Então, se Deus falou, nós cremos nesse Deus e está resolvido. Não se fala nesse assunto. Mais ou menos isso. Né? Então, o judeu, por isso que eles são muito seletivos em termos de religiosidade. Mas, como sempre, atendendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, à essência disso, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Aqui eu tenho a impressão que foi o erro do livro, que deve ser afetiva e material. Então, é uma dominação, né, sob esse ponto de vista. Né? Mas, entretanto, os judeus desprezaram a lei moral. Olha que interessante esse detalhe. Eles acreditavam que foi um povo escolhido pela divindade, por Deus. Isso passou de geração para geração. Né? E essa crença tinha que alcançar a supremacia sobre todas as outras crenças, mas desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegará
ao cúmulo. Aliás, o mal chegar aqui, né? Verbo, né? O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e divididas pelas seitas. Vocês lembram que na família de Abraão, Abraão teve um filho lá, com aquela escrava Exalto, lá do Egito, depois teve com Sara, né? E aí teve 2 filhos. Desses 2 filhos, um casou com... Daqui a pouco eu lembro. Tá? O filho casou, e aí teve 12 filhos. Desses 12 filhos surgiu 9 tribos naquela região. Tudo descendente de Abraão. Surgiu 9 tribos. E essas 9 tribos, 12 tribos, desculpa, 12 tribos, dessas 12 tribos, elas mudaram depois, foram governadas por juízes, depois voltou, reis, né? Que vivem naquela região, Síria, toda aquela região lá, que até então fizeram parte dos doze descendentes de Abraão, né? Hoje vivem com as suas crenças um pouco separadas. Inclusive esse fato da... O que aconteceu agora lá na barbaridade que aconteceu na Austrália, que é um ato Terrorista? terrorista. Obrigado. Um ato terrorista. Isso faz parte dessas 2 tipos. Se a gente fosse decupar isso, filtrar isso, chegaria lá. Mas vejam bem, né? Quando ele fala que eles, com essa fé, com essa certeza do Deus único, com tudo isso eles se perderam, não porque quiseram, mas pela ignorância e até mesmo pela pouca evolução moral, eles se desprezaram a lei moral. Né? Como tantos e tantos exemplos nós temos nos tempos atuais. Despreza a lei moral e fica com mais fácil. E eles ficaram com mais fácil, que era o quê? A prática do culto exterior, que até hoje predomina. Né? E aí se esqueceram da essência de Deus, da parte mais sensível. E praticaram lá do próprio Alcorão, mostra, né? Eles ficam ali, no duro das lamentações, e tal. Fazem 3 orações por dia, o que tudo é bom, né, nesse fato aí. Mas a gente não pode esquecer que eles desprezaram a lei moral. E lá na frente, nós vamos estudar Moisés, nós vamos ver as leis de Deus e as leis de Moisés. Então, o Torá é esse livro sagrado. Né? Um ponto doutrinário fundamental da religião judaica é que não é a fé nem a contemplação que solidificam a relação entre o homem e Deus, mas a ação. Isto é, Deus determina, o homem cumpre a sua vontade. Então, sendo assim, o judeu deve conhecer Deus não por meio de especulação mística ou filosófica, mas pelo estudo de sua palavra escrita, a Torá, o livro sagrado. Aí vem pela prece, pela prática da caridade e pelas ações que promovem a harmonia. Esse pilar aqui é legal. Pela prece, perfeito. Prática da caridade, perfeito. Ações que promovem a harmonia, perfeito. Tudo isso nós tentamos fazer. O cristianismo prega isso e tenta fazer. Né? Então, até agora, a gente pode perceber uma coisa que é interessante. Né? Quando eles se afastam dessa lei da moral, a gente, como nós, muitas vezes nos afastamos, é pelo pouco conhecimento e pouca evolução. Né? Imagine na época. Só que isso gerou uma cultura muito forte nesse povo. É lei. É lei. Então, eles hoje adoram a fé em Deus inabalável, mas tem algumas
como já vou ver mais na frente, ele tem algumas, como aqui, né? A gente nem pode dizer que ele é diferente nesse momento do cristianismo, porque nós também, muitas vezes, nos deixamos levar pelo mais fácil. Mas com certeza, né? Com certeza absoluta. E muitas vezes, eles têm lá o Torá, que é o livro sagrado de instruções, e nós muitas vezes nos apegamos quando eu digo nós no mundo geral, né? De forma mais genérica. A gente se apega quando a coisa fica difícil, ou algum problema sério, a gente se apega o quê? À prece. Né? A prática da caridade fica lá, mais ou menos em segundo plano, de repente. E agora, ações que promovem a harmonia, talvez a gente também ainda precise trabalhar mais um pouco. Então, a lei mosaica foi precursora direta do Evangelho de Jesus. Vejam bem a importância. Ela foi precursora do Evangelho de Jesus. O protegido de Termutz foi inspirado a reunir todos os elementos úteis à sua grandiosa missão, vulgarizando o monoteísmo, né? E estabelecendo o decálogo, 10 mandamentos, né? Sob a inspiração divina, cujas determinações são até hoje a edificação basilar da religião, da justiça e do direito. Olha que interessante, né? Estamos seguindo junto aqui com o cristianismo. Aí vem Moisés, a figura do Moisés, que para eles também diria assim, extremamente respeitosa. Foi o primeiro a tornar acessíveis às massas populares os ensinamentos somente conseguidos por custa de longa e penosa iniciação com a síntese luminosa de grandes verdades. Aí um dia nós conversamos, como espírito a gente fala muito, né? Moisés, um espírito missionário que veio, encarnou no momento que deveria estar ali, e através dele tudo isso aconteceu de uma forma que só a gente teria que se aprofundar mais, mas ele foi de uma missão, né, como Abraão e tantos outros, que nós vamos ver aqui na frente. Então, para a fé judaica, olha que interessante, tá? Deus é uma presença ativa no mundo, ok? De forma abrangente, perfeito? E na vida de cada pessoa isoladamente. Nós temos Deus, nós somos filhos do mesmo Pai, né? Deus não criou simplesmente a humanidade e dela se afastou, deixando-se entregue a si mesma. Ao contrário, a humanidade é totalmente dependente de Deus para evoluir e para ser feliz. Como Deus é também pessoal, está envolvido diretamente em todos os aspectos da vida de cada pessoa, podendo responder, em particular, às aspirações individuais durante a prece. Perfeito, é mais ou menos esse conceito que também o cristão tem, né? Por esse motivo, os judeus oram 3 vezes ao dia, de manhã, à tarde e à noite. Nas práticas do Shabat, 7º dia da semana, reservado ao descanso, e nas festas religiosas. Então, vejam vocês, tem religião, como os tabaquistas, eles, quando chegam nas sextas-feiras, eles só trabalham até às 18 horas. Depois eles jejum, ficam em jejum, eles só vão voltar, dizer assim, ó, não digo a realidade, mas voltar à atividade física, material, intelectual também, né? No dia seguinte. Isso faz parte de um seguimento de uma crença, né? Mas os judeus também, ó. A gente vê que eles chamam de Shabat, né? Toca aquelas. Tu tá, por exemplo, em Israel, Palestina, tu tá lá,
toca o chamamento para a oração. Eles param tudo e vão orar. Na espiritualidade, nós já entendemos um pouco diferente. Não precisa orar todo dia, toda hora. Né? Não basta tu orar com fervor, né? Basta conversar. Eles têm aquela parte externa, como eu falei lá anteriormente, né? Que eles se esqueceram um pouco da parte mais da essência, se apegaram mais ao mais fácil, que é a oração, lá, tudo aquilo que a gente conhece. Né? E para eles está tudo certo. E tem que ser assim. Então, veja bem, os judeus não aceitam o dogma do pecado original, que foi criado pelo cristianismo. Né? Não foi por Jesus. Os judeus não aceitam esse dogma do pecado original, defendido pelos católicos e protestantes. Eles analisam que estes religiosos fizeram interpretação literal do livro Gênesis. Aqui está o Talmud, é os mandamentos deles lá. Né? Veja bem, os rabinos, que é uma figura extremamente importante dentro do judaísmo, os rabinos, eles escreveram no Talmud, esse livro, no item 31, o seguinte: o sentimento profundo de nossa liberdade moral se recusa a essa assimilação fatal que tiraria a nossa iniciativa, que nos acorrentaria num pecado distante, misterioso, do qual não temos consciência. Se Adão e Eva pecaram, só a eles cabe a responsabilidade de seu erro. Olha a interpretação que esses rabinos tiveram sobre o pecado original. Né? Como quem diz assim, então não aceito essa assimilação como fatal, como certa, como correta. Por quê? E vai tirar de nós a iniciativa, ou diria, ou em outras palavras, né? O livre-arbítrio, que nos acorrentaria. Olha que interessante. Num pecado distante, misterioso, do qual não temos consciência. Aí eles entram naquilo que a religião católica prega muito, né? Se Adão e Eva pecaram, só a eles cabe a responsabilidade do seu erro. Ok, perfeito. Mas, não sei se hoje continua assim. Antigamente, décadas atrás, os padres, a Igreja Católica, né? Eles usavam que se nós estamos sofrendo hoje é por consequência de Adão e Eva. Eles tentaram colocar nas crianças, para fazer lá o catecismo, não sei se hoje em dia é assim, eles tentam colocar dentro da cabeça de uma criança, de uma cultura, criar uma cultura em que hoje o sofrimento que nós passamos, o culpado foi Adão e Eva, terceirizando a nossa responsabilidade. Né? E não é isso. A gente sabe que não é isso. Né? E eles também não aceitam isso. Então, para eles, a reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. A palavra ressurreição vem dos judeus, e um dos dogmas dos judeus. O catolicismo usou isso também. Jesus ressuscitou. Né? Na verdade, ele utilizou esse dogma judaico. Só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. Eles não acreditavam e não acreditam na reencarnação. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas. Por quê? Porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo, que é aceitável isso. Muito aceitável para a época.
né? Para a crença, para aquilo que eles vieram acreditando lá na palavra de Abraão, né? Em Moisés, e era aquilo, era Deus, um Deus, e Deus, e Deus, e pronto. A interpretação da, a interpretação desses quesitos na cultura judaica, ela é quase que impenetrável, porque eles são muito fiéis aos princípios daquilo que foi da sua religião. Aos princípios, eles são muito fiéis. Eles não abrem mão. Até porque isso aí, o próprio espírito que encarna dentro dessa crença, nesse espaço, assim, nesse país, dentro desse contexto religioso, vai ser difícil tu acordar para entender diferente. Para abrir o teu coração e dizer assim, olha, o espírito morre a matéria e ele reencarna. Né? Então, esse conceito da reencarnação, para onde existe uma crença, uma cultura muito forte em relação contrária a isso, é difícil mudar. Né? Então, vê, eles criam, né? Criam. Eles que um homem que vivera podia reviver sem saber precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Eles aceitavam até. Né? Não, poderia viver, poderia. Né? Mas como é que isso acontece? Ninguém sabe. Então, porque a cultura estava muito forte e é muito forte em cima disso. Então, eles designavam, pelo termo ressurreição, o que o Espiritismo mais judiciosamente chama de reencarnação. Ok. Então, nós vemos aí, mas dentro dos princípios deles, tá. E agora, quando chega nessa parte do Espiritismo, a coisa começa a mudar. É importante também assinalar que, a despeito de os judeus representarem uma raça de profetas e médiuns notáveis, em Deuteronômio existe a proibição mosaica de evocar os mortos. Isso também é uma coisa muito séria. Né? Eles não aceitam invocar os mortos. Mas aí é um fato interessante. Veja bem, a proibição não foi feita por esse momento agora, pelos Hamídios agora. Não. Ela foi feita por Moisés. Porque tinha, então, a razão de ser. Olha que interessante. Porque o legislador hebreu, Moisés, queria que o seu povo rompesse com todos os hábitos trazidos de onde? Do Egito. E de que, entre os quais, o de que tratamos, era objeto de abusos. Então, Moisés, para não deixar sofrer e influenciar da cultura egípcia, ele proibiu de invocar os mortos. Por quê? Porque os egípcios, eles tinham muito essa ligação, essa crença com os mortos, com outro plano. Né? Por isso que a gente começar a estudar hoje, nós vamos ver por que é mumificação. Eles acreditavam que existia uma vida após a morte, da maneira deles. Aí botavam lá naqueles sarcófagos objetos, para dizer para ele, para outro plano. Então Moisés não queria essa evocação. Então ele proibiu isso, evocar os mortos. Haja vista que Moisés proibiu evocar os espíritos dos mortos, é uma prova já de que eles podem vir. Entendeu? Do contrário, essa interdição seria inútil. Moisés tinha essa concepção de que seria possível. Mas isso ia atrapalhar exatamente os princípios para a época, né? Que não poderia sofrer nenhuma influência dessa crença que os egípcios tinham. Até porque, no Egito, o faraó era quem? Era um deus, né? As suas crenças. É importante não confundir a lei civil, estabelecida por Moisés, isso nós vamos estudar mais um pouquinho para frente,
para administrar um povo judeu. A lei de Moisés foi para administrar, botar ordem naquele povo. Nos distantes tempos da sua organização com a lei divina, inserida nos 10 mandamentos recebidos mediunicamente por ele, por Moisés. Então, Moisés tinha que a lei que ele recebeu mediunicamente, os 10 mandamentos. Essa é uma lei que é uma lei a lei moral divina. E aí ele também criou a lei de Moisés, que era aí exatamente para organizar o povo. Então, existem duas leis ainda, a lei, que até hoje nós passamos pela lei, a lei divina, a lei moral, né? E a gente pode ter como princípio, como âncora, os 10 mandamentos, né? E depois nós temos a lei civil, que era pelo homem, né? Não vamos entrar aqui no mérito de saber se está correto ou não, mas é assim que funciona. Na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, ok, e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés, ou disciplinar. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo. Se modifica com o tempo. Com o tempo, ela vai se amoldando, né? Vai se adaptando. A lei de Deus, não. A lei de Deus, ela é invariável. A naturalidade, os tempos atuais, uma corrente do judaísmo, denominada judaísmo messiânico. É uma corrente dentro do judaísmo, né? Que procura juntar o judaísmo com o cristianismo, consciente de que Jesus é o Messias do povo judeu. Isso foi como comentei com vocês, eu vi essa semana no YouTube, como eu havia comentado, um judeu que estava entrevistando outros judeus e esse judeu se tornou cristão. E ele há um debate muito interessante. Como ele fala aqui, é um judaísmo messiânico. Observe vocês que já está mudando o curso da coisa, né? Mas eu ainda acredito, opinião minha, tá? Que para mudar essa coisa tão forte que existe no judaísmo, essa cultura, essa crença, vai levar algumas décadas, talvez alguns séculos, né? Porque são muito fiéis aos princípios. Então, aqui um resumo que a gente pode dizer: a lei de Deus, né? E a lei de Moisés. A lei de Deus, ela é escrita por Deus, ok, em tábuas de pedra, ok. Moisés, escrita por ele, num livro. O Deus, colocada dentro da Arca da Aliança. Lembra, Ricardo, nós estamos falando semana passada da Arca da Aliança? Aqui, ó. Ela foi colocada dentro da Arca da Aliança. Moisés, ele colocou dele ao lado da Arca da Aliança. Para Deus, para nós, Deus é uma lei. Estou pedindo para ser chamado agora. Não, já. E é uma lei moral, né? Caso de Deus. E lá para Moisés é uma lei cerimonial. Na lei de Deus, ela exalta por Cristo, exaltada por Cristo, não é abolida. A Moisés, abolida por Cristo na cruz. Os judeus não acreditam que Jesus morreu crucificado. Na lei de Deus, ela é espiritual. Na lei de Moisés, é um karma. Na lei de Deus, existia antes do pecado. Para Moisés, ordenada por causa do pecado. A lei de Deus é a lei da liberdade, e não um jugo pesado. Moisés é uma lei condenatória, um jugo pesado. E a lei de Deus, ela é perfeita. Na lei de Moisés é imperfeita, porque foi feita pelo homem, né? Não que ela não foi útil. Sim, é que precisava disciplinar a sociedade.
E é interessante, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês, depois nós vamos voltar lá para a gente conversar mais, tá? Eu fiz questão de colocar isso aqui, essa ordem cronológica da revelação. Então, como nós estamos em cima de um tema que era a lei mosaica, olha só que interessante isso aqui. Isso aqui nós vamos, esse quadro a gente vai estudar mais para frente, novamente, tá? A gente vai se lembrar muito disso. Na ordem cronológica da revelação, a primeira revelação veio de Moisés, ok? 10 mandamentos, ok? Regrar e frear. Eu estabeleci essa regra e freio, né? A segunda revelação veio de Jesus. Ele implementou o quê? A lei do amor, da caridade e do perdão. Agir, transformar, praticar. Em resumo, ele só pregou o amor, né? E deixou isso envelhecendo na nossa cultura. E a terceira revelação é o Kardec, na codificação do Espiritismo. Por quê? Porque ele esclarece. Então, o Moisés criou a regra, né, as leis de Moisés, aí civil, que ela servia para regar, para frear, para dizer, ó, cuidado, não pode, não pode, vai ser punido, vai, ok. Veio Jesus, transformou em agir, transformar e praticar. Ser, nós temos que agir, transformar e praticar. Isso tudo em cima da essência do amor. E o Kardec veio com o Espiritismo esclarecer. Na verdade, o Espiritismo veio apenas, por isso que não é uma religião, ele só apenas esclarece, abre um pouco mais esse leque de entendimento, até porque hoje o ser humano está mais preparado para a aceitação disso, para uma reflexão sobre isso, né, para a necessidade disso, do que na época de Moisés, né? Ou até mesmo na época de Jesus veio. Né? Então, esse quadro aqui nós vamos só deixar aqui, que quando eu estava fazendo outra coisa, eu disse, não, isso aqui é importante a gente, sempre quando for fazer o nosso estudo, sabendo que nós estamos aqui na terceira revelação, que é o esclarecimento. Né? Mas que houve a necessidade de Moisés, da lei de Moisés, a segunda revelação veio com Jesus, trabalhando em cima do amor, e agora o esclarecimento. Mas vamos voltar aqui. E é bem como a gente educa as crianças, né? Na primeira revelação dos 10 mandamentos, lá a gente tem 8, que começa com não, né? Não matarás, não roubarás, não cobiçarás, né? Só tem 2 que são, né? Amar a Deus e honrar pai e mãe. O resto é tudo não. É que nem criança pequena, né? Não mexe, não pega, não vai, né? É tudo não, né? É assim que começa a educação. Aí quando começa a ter ali um discernimento, um raciocínio, começa a dar as opções ali, né? E aí é onde entra a segunda revelação. E agora já estamos na adolescência, digamos assim, né? Aí já pode... Eu estava comentando aqui, nós estávamos, Jess, que era que na época a gente fazia o catecismo, né? Crianças, tá? Eles colocavam a nossa concepção em que nós estamos sofrendo hoje por causa da culpa do Adão e Eva. Na verdade, terceirizando o problema. O culpado é o Adão e Eva. Se não fosse a Eva comer aquela maçã, nós não estaríamos nessa situação, nós estaríamos no paraíso. Então, tem isso que está falando. Mas a Simone pediu para falar. Ô, Simone, fica à vontade. Não sei, ou eu não sei, estou confusa. Naquele quadro que tu colocou ali, a lei de Deus e a lei de Moisés, né? Sim. Os 10 mandamentos, tá? Não estou nem colocando aqui o espiritismo, nada, mas os 10 mandamentos é a lei de Deus? É escrita por Deus em tábuas de pedra. Ela é colocada aqui. A primeira. Mas quem recebeu foi Moisés. Sim. Quem recebeu foi Moisés, né? Agora, o Moisés, depois disso, Moisés teve que criar a sua lei, a lei civil, para botar, a princípio, na época, ordem naquela situação.
Assim Tá. como tem umas leis, as nossas leis hoje, que a gente se transgredir uma dessas leis, nós somos punidos. Nós temos consciência que vão ser punidos. Muitas vezes a gente não faz porque sabe que pode ir para a cadeia. Né? Tá. As leis de Deus não, está lá. A lei de Deus não. Essa está lá desde a época de Moisés até hoje. Né? Tá. Sem alteração, ela não teve alteração. Tá. E aí, agora trazendo para o Espiritismo, um espírita, ele. Como é que eu vou fazer essa pergunta? Ele acredita que Moisés recebeu os mandamentos. Ai, como é que eu. Que Deus quis que ele recebesse? Ele na verdade, nós vamos estudar agora, coisa rápida, em umas 2, 3 semanas, nós vamos estar estudando Moisés, só sobre Moisés. Tá? Mas, assim, Tá. mas assim, ó, nós fizemos um estudo no ESD, falando um pouquinho sobre Moisés, né? E que nós, espíritos, a gente tem que entender Moisés como um espírito missionário. Né? Ele veio com uma. A gente sabe que senão não teria que colocar isso. Ele veio com uma missão. E com a mediunidade aflorada. Né? Tá. Agora, sim, Simone, eu vou falar da minha opinião, tá? Essa coisa que a gente sabe que é um pouco fantasiosa, que chegou lá, tem um fogo lá em cima do Monte Sinai. Sim. Hoje, tudo. Eu não posso duvidar, mas também não vou dizer assim, eu aceito melhor isso, como ele recebeu mediunicamente isso sozinho. Uhum. Escreveu isso em um lugar, não sei como. Né? Claro que a interpretação daquela pedra ela é importante para o momento, né? Porque senão imagina se fosse diferente disso, né? Então tá lá que eles falam que essa pedra ela foi colocada dentro da Arca da Aliança. Aí vem vem mais a igreja, o cristianismo, né? Coisas para, eu diria assim, para solidificar isso. Uhum. Porque naquela época, quando Moisés desceu o Monte Sinai, eles já estavam pegando o ouro, catando o ouro das pessoas que estavam lá embaixo, para derreter o ouro, para fazer o quê? Fazer um bezerro para ser adorado. Para ser adorado. Né? Aí mostra na Bíblia lá que Moisés quebrou, jogou tal, ele ficou indignado com aquela situação. Mas, do vejo bem, tinha que ser algo impactante, sabe? A minha opinião, tá? Algo impactante que até hoje, né? Hoje, nos tempos atuais, essas 10 mandamentos eles são olhados não só a palavra, mas aquela pedra, aquela figura da pedra, né? Moisés descendo o Monte Sinai. É algo que material, físico, mas que ele dá sustentabilidade para a crença, para a fé. Essa é a minha opinião. Então, por isso que depois, na próxima imagem, né? Que tem ali a primeira revelação, então, para o Espiritismo, a primeira revelação foi com Moisés mesmo, porque ele, né? Ele recebeu a mensagem de Cristo, né? De Deus. Assim, que foi uma coisa aberta, né? Porque a primeira revelação, na minha opinião, como médium, foi Abraão. Sim. Né? Depois. O Abraão não teve essa conotação aí. Eu diria assim que a sua missão não foi essa. Não. A missão era tirar o povo dali para uma terra prometida. Ele foi em busca do Canaã, né? Uhum. Então, houve aí simbolicamente, a vida de Abraão foi um exemplo de fé. Porque até então ninguém falava no único Deus, só ele. Porque como médium ele recebeu aquela intuição. Né? Moisés já foi uma coisa mais impactante. A história de Moisés como um todo. Né? E a história de Moisés é muito bonita também. Se a gente for olhar bem. Não, agora então eu entendi melhor. Obrigada. Ok, estamos aqui para isso. Mas alguém tem alguma colocação, uma dúvida aí para acrescentar? Eu estava falando aqui, sabe, Gerson, na hora que estavas fora ainda, sobre a importância do judaísmo, né? Eles tinham a tradição deles e algumas crenças deles muito similares ao cristianismo.
O que muda ali é sobre a reencarnação, eles trabalham com ressurreição, né? Algumas coisas que se eles não acreditam que Jesus foi crucificado. Mas Jesus, na concepção deles, é devia ser um profeta assim, principal quase, né? Mas na crucificação eles não acreditam. Tem coisa que faz coisa interessante. Então, aquela história que santo de casa não faz milagre, né? faz milagre, Só é que em Nazaré mesmo foi o lugar que ele, né, quase foi apedrejado lá, já no comecinho né, da missão dele ali. Porque aquela coisa, né? A pessoa nasceu aqui, a gente viu pequeno, viu crescer, tal, brincava com as outras crianças, agora esse cara é o Messias, né? Não aceita. Né? Como fala o carnal, a gente tem inveja, né, daqueles que estão próximos. Você não tem inveja de um cara que mora lá na Rússia, que mora lá na Suíça, né? Você tem inveja do vizinho que comprou um carro novo. Então, dentro do seu círculo de convívio ali, né, é mais difícil das pessoas aceitarem. É uma coisa para se pensar, né? É. E por isso que eu disse que o judaísmo muito bom a gente estudar, porque ele tem muita influência, tem muitos exemplos altamente positivos, né? Como também a gente pode fazer uma separação, qual é o caminho que eles seguiram aqui, né? Como eu falei ainda há pouco ali, deixa eu achar aqui ainda. Como falou agora, há na atualidade uma corrente, o judaísmo, uma corrente, depois de tanto, guardiano aí. Grupo de estudo. Denominado judaísmo messiânico. Já está. Então, na Igreja Católica também tem outras correntes, mas assim que vai. Eu acho muito legal isso que a FEB faz, tá? Eu vejo assim como é o EV, também está sendo esse estilo aqui. Bem com o próximo tema, nós vamos, depois, na semana que vem, estudar o judaísmo, os símbolos sagrados, os livros do judaísmo sagrado. Então, nós vamos estudar Moisés, o mensageiro da primeira revelação. O mensageiro da primeira revelação. Pode falar, Ricardo? Não, então, só durante a fala da Simone, ela disse, mas o Espiritismo concorda com a primeira revelação. Não esqueça que nós estamos estudando tudo avançado da doutrina espírita da Federação Espírita Brasileira. Então, isso é Espiritismo. É o Espiritismo que está aqui sendo relatado, essa história toda para nós, entendeu? Então, o Espiritismo é isso que ele nos orienta. É uma orientação, realmente. É por isso que é interessante, a gente agora dá para ter essa percepção. A FEB, ela fez não digo perfeito, que fica meio só Deus, né? Mas é tão legal que os roteiros têm uma sequência lógica, né? Pode ver que nós falamos aqui rapidamente sobre o Moisés, mas nós vamos nos aprofundar daqui a pouquinho sobre o Moisés. Nós vamos entender o Moisés. E para depois de Moisés, que considera a primeira revelação, depois de Moisés, é que nós vamos entrar no cristianismo. Entendeu? Aí sim, nós vamos entrar no cristianismo. Aí nós vamos estudar escrituras, etc. É um estudo bem legal, esse o EAD, é muito bacana, porque, como eu falei, ele é um estudo, não é assim, pega um tema e vamos estudar isso aqui, não, ele tem uma lógica. Né? É um estudo sistematizado, em termos de tema. Né? Aqui ele deu uma pincelada em Moisés, mas nós vamos estudar Moisés. Não é importância. Né? Como na semana passada, se não me engano, retrasado, nós falamos sobre Abraão. Né? Então ele está vindo assim, numa sequência. Tá bom, pessoal? Bom. Vamos, então, fazer levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido irmão, aos nossos guias e amigos espirituais, a nossa gratidão
por mais uma etapa dos nossos estudos. A nossa gratidão às intuições, às energias que nós recebemos. A nossa gratidão pelo atendimento àqueles irmãos que sofreram esse atentado. E ao irmão Paulo Roberto Herber. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. Muito obrigado pela companhia. Eu vou passar depois, eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar para vocês isso aí em PDF, essa apresentação.